Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Irmãos, Mateus capítulo 10, verso 28, diz assim a palavra de Deus. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Agora abra comigo em Atos capítulo 1. Atos 1. Atos capítulo 1. Atos 1, verso 6, diz assim a palavra de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora ficou bom. Ok? Deixa aberta em Atos 1, verso 8, fecha apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais um dia, mais uma noite, nos dirigimos a Ti, Senhor, ao Seu trono, ao Seu altar, ao Santo dos Santos, local onde a Sua presença se assiste, cônscios da nossa pequenez, insignificância, incoerência, insensatez, incapacidade de Te obedecer e de Te amar, mas cônscios também do Seu infinito amor, misericórdia, paciência e abundante graça para com Suas criaturas, para com Seus filhos. Mais um capítulo da história está sendo escrito, um capítulo negro, escuro, sombrio, mas nessa escuridão faz raiar, Senhor, a luz do sol da justiça, a luz do Santíssimo Evangelho, para redimir as almas, para consolar os fracos, para erguer os abatidos e caídos, e dar esperança àqueles que não têm nenhuma. Faz Teu reino avançar, Senhor, receba a glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, talvez hoje a maior necessidade que o mundo, a maior necessidade do nosso mundo atual é a da criação de uma vacina contra essa epidemia que assola todo mundo. Talvez esse seja o maior anseio, o maior desejo, talvez seja a maior meta dos moradores da terra, dos homens, dos países, das nações, achar um tratamento que refreie o avanço do coronavírus, ou uma vacina que neutralize o seu poder e salve a vida dos homens. E essa é uma necessidade legítima, válida, que se de fato for descoberto, de fato salvará milhares, quem sabe milhões de almas da morte. Entretanto, eu acredito que não seja essa a maior necessidade do homem, não seja essa a maior necessidade das nações.
não seja essa a maior necessidade dos povos, uma vacina contra esta ou as demais pragas que assolam o homem, como o HIV. Talvez não seja essa, talvez não. Eu tenho absoluta certeza que essa não é a maior necessidade. Mateus capítulo 10, 28, que foi o primeiro texto que abrimos, ele descreve algo similar ao que eu estou falando. Quando Jesus está dando aos seus discípulos uma missão, dizendo que eles correrão perigo, e até perigo de vida, ou perigo de morte, ele vai dizer para eles: não temeis, não temais, não temam aquele que pode matar o corpo, que pode causar algum mal ao corpo, ou que pode tirar a própria vida. Temei antes aquele que tem poder de comprometer vossas almas. O que Jesus está dizendo aqui é que existem dois temores. O primeiro, de perder a vida física, da morte física. O segundo, de receber a morte eterna. Então ele está dizendo que os dois temores são legítimos, mas um suplanta o outro. Um é maior que o outro. O que Jesus está dizendo é assim: não tenham medo de quem ou do que mata o corpo. Tenham medo daquele que mata a alma. Não tenham medo, não temam a perda do corpo, temam a perda da alma. Trazendo para os nossos dias, o que Jesus está dizendo? O mais grave em nossas vidas, o mais comprometedor, aquilo que deve mais nos assustar, não é o coronavírus, não são as guerras, não é a morte causada por este ou outros males. Sim, nós devemos temer todas essas coisas e nos guardar delas. Mas há um outro temor que suplanta esse, sobrepuja. É temer a morte da alma. Então, se um vírus mata o corpo, que é o coronavírus, que é o mal desse momento atual, tem um outro vírus que excede em muito esse, que mata a alma, é o pecado. E é esse, acredito eu, que é o grande mal do mundo. É a grande necessidade do homem. É encontrar uma vacina, não para essa peste ou as demais, mas é encontrar uma vacina para a verdadeira, para a real peste, o pecado. De modo que enquanto o vírus mata o corpo, o pecado mata a alma. Mata a alma. Então todos vocês que estão me vendo estão apavorados em razão do colapso econômico, dos respiradores, das UTIs, da morte dos idosos. Estão apavorados com medo de deixarem essa existência. Jesus olha para vocês e diz: não temam o pelotão de fuzilamento, a guerra nuclear, as epidemias, a morte, um tiro a queima-roupa. Não é esse que deve ser o vosso temor. Temam antes serem condenados ao inferno, morrerem eternamente. Temam antes não herdarem a vida eterna. Por que Jesus diz isso? Porque a vida não se limita a esse espaço e tempo aqui. Não se limita à matéria e ao físico. A vida transcende o corpo, transcende a matéria. Existe uma vida após a morte, e esta se dá eternamente.
ou na condenação, ou na redenção, na salvação. Então, diante desse diagnóstico, que a Organização Mundial de Saúde não vai fazer, dados que o Ministério da Saúde não vai te dar, diante desse quadro que demonstra, uma vez que hoje parece que o número de infectados em todo o mundo chega na casa dos 2 milhões. 2 milhões de infectados e centenas de mortos. Essa é a peste que assola o mundo. A outra, que é o pecado, 100% positivo. Romanos diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e não há um justo sequer. Então não há um homem na face da terra que não tenha contraído o vírus do pecado. Então nós estamos sim debaixo de uma epidemia, muito maior que essa. É a epidemia da morte eterna, cujo agente é o pecado. Nesse sentido, eu sou levado a crer então que a solução para o homem está além da vacina, além do tratamento químico, médico, que a solução para o mal do homem está contida na pregação do Evangelho, no Evangelho de Cristo, na boa notícia de Cristo. Esta é a maior necessidade do homem, se livrar do vírus chamado pecado, se livrar da condenação eterna, se livrar da morte eterna. Então a maior necessidade do homem é receber o Evangelho de Cristo, a boa nova contida na cruz de Cristo. Entretanto, Paulo nos faz um alerta em Romanos 10, dando uma impossibilidade das nações, povos, raças, tribos, etnias, receberem essa vacina. No nosso contexto, há uma intriga política impedindo o tratamento de alcançar pessoas. No caso do pecado, eu não acredito que é uma intriga política, mas pode ser a omissão. Se houver omissão, tribos, línguas, raças e povos serão impedidas de receber o antídoto. Se a doença é o pecado, o antídoto é o Evangelho, a seringa, a ferramenta que aplica esta vacina, sou eu e é você, é a igreja do Deus vivo. Paulo faz um alerta que pode frustrar esse medicamento de chegar às nações. Romanos 10, 14 diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele formula uma questão: mas como invocarão daquele em que não creram? Como invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, Paulo diz: ainda que tenha sido descoberta a vacina, ela precisa ser levada até esses povos através da pregação do Evangelho. Ou seja, como se salvarão se ninguém for até eles e levar o antídoto? Como receberão vida estando mortos se não ouvirem a proclamação do Evangelho? Então, diante dessa introdução que eu dei e do cenário mundial, nós então estamos diante da maior necessidade desses tempos: a pregação do Evangelho. É nisso que consiste a minha mensagem hoje. É tempo de pregar o Evangelho. Esses homens, esses povos não estão correndo risco de apenas perderem suas vidas. Estão correndo risco de perderem suas almas.
não estão correndo risco apenas de morrerem, estão correndo risco de morrerem eternamente. Então, irmãos, se a morte está chegando através dessa epidemia, se está tirando vidas precocemente, vidas aceleradamente, vidas aos montões, significa que essas pessoas, se morrem sem Cristo, estão sendo condenadas. Se a morte está aproximando e levando e ceifando vidas e mais vidas, então há uma urgência de se pregar o Evangelho cada vez mais rápido, antes que essas pessoas morram sem ter ouvido, morram sem ter crido, morram sem ter se arrependido, morram sem ter se convertido, morram sem ter sido salvas. Então quero pedir para você deixar sua necessidade de lado um pouco. Agora, deixa a sua necessidade profissional, se a sua firma está quebrando ou não, da comida ou não, do conforto ou não, das suas perspectivas no tocante à economia, à política, ao futuro. Vamos agora nos concentrar num grande mal da humanidade, a sua perdição. E eu e você temos a chave para eles, a pregação do Evangelho. E nesse sentido, eu creio que esse texto de Atos, capítulo 1, é extremamente oportuno para a ocasião. O texto de Atos, capítulo 1, é extremamente pontual, pertinente para os tempos que nós estamos vivendo no que diz respeito à pregação do Evangelho. Se você está aberto em Atos capítulo 1, se não está, abra comigo, do verso 6 ao 8. O que está acontecendo? Qual é o pano de fundo de Atos capítulo 1? Jesus já tinha sido morto, já tinha ressuscitado, e agora ele vai ascender aos céus, mas antes disso ele encontra os seus discípulos. Vai dar a eles a ordem da tarefa da grande comissão, está narrado nos evangelhos e também parte aqui em Atos. Está com eles alguns dias, dando ordens, para depois subir aos céus. E ele está reunido com eles aqui, ressuscitado, com os seus discípulos. E antes de subir aos céus, os seus discípulos fazem a ele uma pergunta. Fazem a ele uma pergunta escatológica. Está com seus discípulos, então eles fazem a ele uma pergunta escatológica acerca do fim. É normal também, irmãos, que em dias como esses, questões escatológicas tomem nossa mente. Perguntas como, será que o fim chegou? Será que Jesus irá voltar agora? Será que ocorrerá nesse tempo o arrebatamento? Será que vamos assistir nesse tempo a ascensão do anticristo, a grande tribulação? Em razão das coisas que estão acontecendo, é normal fazermos perguntas como essas. E os discípulos fazem também uma pergunta assim, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A pergunta dos discípulos, restaurar o tempo a Israel, tem alguns significados. Eu não quero entrar nisso. Mas a pergunta é agora que o reino virá na plenitude? É agora que o Senhor governará céus e terra? É nesse tempo que acontecerá o fim? Porque quando fala restaures o reino, a palavra grega aqui é apokatistemis, que quer dizer reordenar para o estado original. A ideia de consumação dos séculos, a ideia de redenção final, a ideia de glorificação, a ideia do reino de Cristo consumado, a ideia do fim dos tempos. Então eles perguntam:
Senhor, é este o tempo, é esta data, é esta época, é este o período, é agora, nesse tempo, que o Senhor restaurará o reino. É este o tempo que o fim acontecerá. Eles fazem essa pergunta. Senhor, será agora que o Senhor estabelecerá seu reino? Por que eles fizeram uma pergunta dessa? Em razão dos acontecimentos recentes. Porque eles tiveram uma ideia escatológica. Porque eles pensaram que ali era o fim. Em virtude do que eles viram. A morte, a ressurreição e o corpo glorificado de Cristo. Aqueles sinais para eles foram uma evidência que o reino estava se consumando e que o fim havia chegado. Por isso eles perguntam. Esta é a mesma pergunta que a igreja tem feito nesses dias. Esta é a mesma pergunta que milhões de crentes em toda parte do mundo estão fazendo. Meu Deus, será que o fim vai se dar agora? Será que Jesus está voltando nesse momento? Será que a nossa geração é a última geração da história? E por que nós estamos fazendo essas perguntas? Em razão dos sinais que nós estamos vendo. Em razão de 3, 4 meses atrás, um surto epidêmico ter tomado todo mundo e ter colapsado o mundo inteiro, gerando vários desdobramentos. E desdobramentos estes que trafegam pela profecia escatológica. Então é normal que ao vermos esses desdobramentos, que são sinais deixados em Mateus, em Lucas, deixados em Tessalonicenses, em Apocalipse, nos façam perguntar, será que Jesus volta esse mês, esse ano, essa década? Será que o anticristo surgirá e se acenderá no poder? Será que o arrebatamento ocorrerá por esses dias? Nós também fazemos as mesmas perguntas. Em razão dos sinais. O que Jesus faz? Primeiro, Jesus confirma que haverá o fim. Ele diz, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. O que ele diz aqui? Primeiro, o tempo do fim está dentro dos decretos divinos. Deus decretou o fim, decretou. Deus está dentro dos decretos divinos. Então ele confirma, sim, haverá de fato um fim, haverá a consumação, sim, dos séculos, haverá o retorno do Messias, haverá uma grande tribulação, haverá o arrebatamento, haverá o julgamento final, haverá novos céus e nova terra. Sim, por quê? Porque o Pai assim o decretou, assim o quis. Isso é prerrogativa do Pai. O fim está nas mãos de Deus. O que mais esse texto ensina? Que se o fim foi decretado por Deus, quando ele vai falar dos tempos, ele diz, o Pai, tempos e épocas, o Pai decretou pelo seu poder. Isso abre para nós um precedente do quê? É a garantia que tudo que está escrito acerca do fim vai acontecer. É a certeza que tudo que foi profetizado a respeito da segunda vinda vai acontecer. Por quê? Porque foi o próprio Pai quem decretou. Foi o próprio Pai quem decretou. Então você que está me assistindo, fique certo disso.
Jesus vai voltar e todas as profecias acerca da sua vinda irão se cumprir, porque foi o Pai quem decretou que fosse assim. Só que Jesus não quis prosseguir. Só que Jesus não quis responder a pergunta. Ele não quis. O verso 7 diz: não vos compete conhecer os tempos e épocas. Isso é prerrogativa do Pai. Isso não é da conta de vocês. Jesus fala isso. Nós queremos saber com precisão quando o fim se dará. Quando tudo isso acontecerá com precisão. Ele diz: não vos compete saber. Isso é prerrogativa do Pai. Não é da conta de vocês. O que Jesus quis dizer com isso? Ele mesmo deu alguns sinais em Mateus 24. Mestre, quando sucederá todas essas coisas? Quando será o fim? Mateus 24. Vede que ninguém vos engane. Aí ele começa e dá os sinais. O que então essa resposta quer dizer? Enquanto ele vai aos céus e promete que um dia voltará e dá sinais da sua volta, que são todos legítimos e nós devemos acompanhar, ele está dizendo que essa não seja a ênfase da igreja, precisar minha volta, que essa não seja a ênfase da igreja, marcar datas, que essa não seja a preocupação da igreja, com a data definida onde tudo vai acontecer. Que vocês não se gastem com isso, procurando saber quem é o anticristo, indo atrás de chips, de nova era, de teorias de conspiração, procurando saber essas coisas, indo saber sobre o terraplanismo, sobre esse amontoado de conspirações. Não se gastem com isso. Não vão atrás de símbolos. Não vá atrás de satanistas, não vá atrás de rituais macabros, não fiquem pesquisando na internet diuturnamente para saber cada tio, cada jota, acerca dessas coisas, não seja essa sua ênfase. Então, Jesus muda de assunto. Mestre, quando é que o senhor vai voltar? Ele muda de assunto, e ele vai dizer assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Jesus atravessa a pergunta dos discípulos, dizendo: ao invés de vocês ficarem correndo atrás de datas, de números, gastem o tempo de vocês proclamando o Evangelho. É isso que ele está fazendo. Proclamando o Evangelho. Mestre, conta para nós, quando será o fim? É agora que restaurarão os reinos? Jesus diz: isso é prerrogativa do Pai. A ênfase da igreja, até minha volta, não é essa. Qual é então? A ênfase é: ser-me-eis minhas testemunhas. A pregação do Evangelho, o avanço do reino de Deus, a proclamação da boa nova. E o que acontece? Jesus sobe, o Espírito Santo desce, e os discípulos não se ocupam de fazer outra coisa em toda a sua trajetória terrena, a não ser pregar o Evangelho de Cristo. Até o seu último dia de vida. Então, irmãos, aqui nós temos uma direção sobre o que fazer nesses tempos de crise. O que fazer quando todos esses sinais ocorrem ao nosso redor? O que fazer quando vem todo toda essa avalanche sobre nós?
pregar o Evangelho, evangelizar, testemunhar da vida, obra, morte, ressurreição de Cristo. Veja só, Jesus dá essa ordem no mesmo tempo que ele sobe aos céus. Quando ele sobe aos céus, ele faz o quê? Senta no trono e toma da mão do Pai o livro com 7 selos. Desata o primeiro selo. O primeiro selo, com o restante dos selos, ele vai soltar 4 cavalos com 4 cavaleiros. Nós falamos aqui em um tempo, veja só, esses 4 cavaleiros atuam no mesmo tempo, não são fases. Eles saem juntos. Eles são soltos, quase que simultaneamente, um após o outro. Estão agindo. Nesse tempo nós conseguimos ver o agir, porque o vermelho é guerra, o preto é fome e o amarelo é morte. Eles estão em vigor, eles estão cavalgando em toda a face da terra. Guerras e rumores de guerras e conflitos banham de sangue nossa nação nos 2 últimos séculos como em nenhum outro. Fomes, 1/3 da população mundial quase passa fome. 800 milhões de pessoas na terra não têm o que comer. Olha o cavalo branco, o cavalo preto. Superinflação, aumento de impostos, cada vez menos gente sendo mais ricas e cada vez mais gente mais pobre. E o cavalo amarelo, a morte. E diz que o cavalo amarelo mataria pela espada, mataria pela peste e mataria pela espada, pela peste e pela guerra. Então também seria um tempo de morticínios, chacinas, mortes. Preste atenção. Esse seria o cenário do fim, que já está ocorrendo desde a subida de Cristo aos céus. Mas à medida que o fim aproxima, se intensifica. Então estamos vendo hoje, nesse exato momento, esses cavalos todos atuando, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e mortes aos montões. Só que, entretanto, não obstante, junto com esses 3 cavalos estaria o 4º cavalo, que na verdade é o primeiro. É o cavalo branco. E o cavalo branco é o quê? Quando ele sobe aos céus e desata o primeiro selo, sai um cavalo branco vitorioso e para vencer. Esse cavalo branco é a ordem que ele dá aqui em Mateus 28. A tarefa da grande comissão, porque ele vence na cruz e compra tribos, povos e línguas, e faz deles reino e sacerdote. Então antes de subir diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Agora o que? Agora que todo o poder foi me dado no céu e na terra. Agora que com meu sangue comprei para mim povos, tribos, línguas, raças. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Solta o primeiro selo, é o cavalo branco. A pregação do evangelho, a expansão do reino, a pregação além das fronteiras, as missões mundiais, missões transculturais, o evangelismo em massa. Esse é o tempo da pregação. Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque em um período escatológico, onde a preocupação da igreja é se livrar do mal, se livrar da fome, se livrar da morte, se livrar da dor. Em um tempo como esse, o cavalo branco está andando neste exato momento. E Jesus ensina que é nesse momento que nós temos que pregar o evangelho. Ou seja, durante essa crise, essa pandemia, esse cenário escatológico, o cavalo branco estaria atuando neste período. Significa que é o nosso dever não especular coisas acerca do fim, e sim, no meio do amarelo morte, no meio do vermelho guerra, no meio do preto fome, pregar o santo sacro evangelho.
Isso que ele está dizendo. O avanço do reino se daria no meio do desemprego, da superinflação, da pandemia, da perseguição religiosa. O cavalo branco estaria andando junto com os outros três. Onde houvesse peste, onde houvesse morte, onde houvesse fome, ali deveria também haver a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho acompanharia as tragédias, as pestes, os sinais horrendos do tempo do fim. De modo que Jesus quer que nós não nos preocupemos com os sinais, mas com a salvação de pecadores. E como nós pregamos? O termo grego aqui, recebereis poder, ser-me-eis minhas testemunhas. É martus, da onde vem a palavra mártir, ou mártires, que quer dizer testemunha. Jesus está dizendo, em vez de nós ficarmos embaraçados, acuados, conspirando, num computador com o quarto fechado, eu vou entrar na CIA, na Interpol, vou passar o Ártico, eu vou descobrir que a NASA, o homem não foi na Lua, e o Illuminati, o Rockefeller, as 13 famílias. Jesus está dizendo, em vez de ficar perdendo tempo com essa palhaçada, sejam minhas testemunhas. Vivam como filhos do Rei. Exalem o perfume de Cristo. Sejam maridos como a terra não conheceu. Esposas como a terra não conheceu. Filhos como a terra não conheceu. Sejam santos, sejam puros, sejam íntegros. Amem a verdade, amem a justiça. Primeiro, eu prego o Evangelho. Eu obedeço a ordem de Cristo num tempo escatológico com o meu testemunho, com o meu estilo de vida, zeloso, piedoso, santo, íntegro, reto, temente a Deus, demonstrando em obras o meu amor a Deus, a Cristo e a sua cruz. Então a função nossa nesse tempo é exercermos o nosso papel na sociedade, de sal da terra e luz do mundo. É nesse pandemônio, dando testemunho de retidão, de equilíbrio, de coerência, de sensatez, de uma mente limpa, de uma mente lúcida. Sejam minhas testemunhas. Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Isso aí não é da conta de vocês. Em vez de vocês ficarem atrás disso, sejam crentes. Exerçam bom testemunho. Influencie toda a sociedade ao redor. Se destaquem no meio da crise. Façam diferença entre o ímpio. E eu quero perguntar, querido irmão, nessa pandemia, nessa crise financeira que o Brasil está, crise política, crise religiosa, crise na área da saúde, você está mantendo o seu padrão de santidade, de integridade, de idoneidade? Os ímpios que convivem com você estão vendo a diferença sua entre eles no meio de toda essa praga? Estão vendo a sua sobriedade, a sua lucidez, a sua integridade, o seu temor a Deus, a sua fé? É isso que Jesus está dizendo. Para nesse tempo nós fazermos isso. Nosso dever é esse. Segunda coisa, ser-me-eis minhas testemunhas. Primeiro, com o nosso exemplo, com o estilo de vida. Segundo, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A primeira forma, passiva, testemunho. A segunda, ativa. Proclamem o Evangelho. Levem a vacina aos povos, levem a vacina às nações, levem a vacina aos vilarejos, aos valados, às favelas, às biqueiras, aos hospitais, aos presídios, na internet, em tempo e fora de tempo. Proclame a boa nova. Serviço social é bom? Excelente. Cesta básica ajuda? Ajuda.
tratamento médico, acolher. Mas não adianta encher a barriga deles e mandá-los para o inferno de barriga cheia. Precisamos alertar eles que existe um mal pior, maior que o coronavírus, maior que a morte física, maior que um governo de esquerda ou de direita. É a morte eterna, é a condenação eterna, da qual todos estão sujeitos. E o único antídoto para eles é invocarem. Só que só vão invocar se conhecerem, só vão conhecer se crerem, só vão crer se ouvirem, e só ouvirão se você pregar. Então a segunda forma de viver no mundo, no tempo do fim, que Jesus ordena, é proclamar o Evangelho. Irmão, escreva as mensagens evangelísticas e envie. Vídeos evangelísticos e envie. Telefone e evangelize. Encontre e evangelize. Escreva cartas evangelizando. Anuncie a eles, meu irmão, que o fim vem. Anuncie a eles que a prestação de contas vem. Anuncie a eles que eles estão com um câncer terminal e que só há um remédio para eles, se encontra na cruz de Cristo. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Quando nós olharmos para os números, isso eu estou falando só do Covid-19, que é uma taxa de mortalidade perto de outras doenças, o número de mortes comparado com o que já morreu no mundo, de outras doenças e de outras causas, é pequeno. Mas como está muito na moda, né? A mídia quer alarmar e trazer pânico às pessoas, mas quando você vê 10 mil mortes no Brasil, 30 mil mortes em Londres, na Inglaterra, 30 mil mortes na Itália, 80 mil nos Estados Unidos, 1 milhão no mundo todo, você tem que pensar, bom, esses são o número dos mortos, são o número dos corpos. Os corpos se foram de 80 mil, de 500 mil, de 1 milhão de pessoas. Agora, onde estão as almas? Nossa preocupação como cristãos não é dos corpos. É olhar para os corpos, para esses números e dizer, meu Deus, aqui estão os corpos, enterrados, incinerados, mas para onde foram as almas? O que eu fiz para evitar a condenação delas? Quantas mais não morrerão e quantas mais não serão condenadas? E eu com o antídoto na minha mão, a pregação do Evangelho, a proclamação da Boa Nova. Meu irmão, vai inquirir essas pessoas, pare no caminho delas, insista com elas, pregue o Evangelho a elas, convença a elas com a exposição do Evangelho. É a única esperança que elas têm. E Jesus diz que nesses dias, essa é a nossa principal obrigação. Para encerrar agora, o senhor não acha que o senhor está colocando um fardo pesado demais nas nossas costas? O senhor está colocando a responsabilidade das nações nas nossas costas. Pois é, quando Jesus falou Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, ele estava colocando a responsabilidade desses povos nas costas da igreja. Pastor, mas eu não sei pregar, sou tímido, eu não sei, tem algo, eu estou fraco. Pois o Senhor, meu irmão, Ele não nos obriga a fazer nada sem nos dar os recursos, sem nos dar as condições. Para isso, Ele preparou algo para a igreja, Ele equipou a sua igreja, Ele revestiu a sua igreja, Ele não mandou a sua igreja aos leões, desprovida de armas, não mandou a sua igreja aos chacais, desguarnecida de defesa. Não, ele deu à igreja um componente, deu à igreja recursos. Está no verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Antes que eles fossem, pera lá, eu vou capacitar, equipar, armar vocês até os dentes,
depois que forem armados, capacitados, revestidos, então vocês vão e cumprem essa tarefa. Palavra grega aqui para recebereis poder ou recebereis virtude é dunamis. É um derivado de onde vem a palavra dinamite, explosão, poder. Lucas 21, 44, se eu não me engano, diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus faz a mesma menção aqui. Aqui ele trata que eles receberiam o poder chamado dunamis. Em Lucas diz que seriam revestidos. O grego dá a ideia de uma túnica que veste da cabeça aos pés. Eu vou revestir vocês do alto a baixo com poder. Poder que transcende a matéria, transcende o social, o financeiro, o bélico. É o poder do alto, é o poder do céu, é o poder de persuadir, o poder de convencer, o poder de refutar, o poder de resistir, o poder de sofrer, o poder de insistir, o poder de perseverar, o poder de crer, o poder. Ele revestirá você de poder. Então, após receber o poder, ser-me-eis, testemunhareis em Jerusalém, Judeia, Samaria, aonde Deus te levar nesse fim de mundo. Verso 9: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Terminou a missão do Senhor aqui. Igreja, é isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus espera de você nesses dias. Ele não está dizendo que a morte física não é importante. Ela é. Que a preocupação financeira não seja importante. Ela é. Não está dizendo que as precauções quanto à sua saúde não são lícitas. Claro que são, ninguém está dizendo isso. Quando ele diz não temar e queimar o corpo, ele não está falando para você pular dentro de um ponto de tráfico, de peito aberto, encarar todo mundo, vem, me mata. Não está falando isso. Aqui Jesus está colocando as ênfases. Nós vamos continuar vendo os sinais do fim, nos atentando para as notícias, nos protegendo, nos higienizando, sendo prudentes para não perder o emprego, fazendo economia, baixando o nosso padrão de vida nesse momento de crise. Tudo isso devemos fazer. Mas a grande expectativa, a grande ênfase do nosso coração nesses dias é sermos de fato o que fomos chamados para ser: crentes, cristãos, discípulos de Cristo, até no tutano. E segundo, levar o antídoto para todos quantos nós conseguirmos, proclamando o Evangelho. Até que então ele volte. Porque um dos últimos sinais é: e este Evangelho do Reino será pregado em todas as nações para testemunho do fim. Então virá o fim. Amém? Então é tempo de pregar o Evangelho. E eu quero convidar você a fazer isso imediatamente, com todos os recursos que você possui. E se você se sente fraco, ore para Deus encher você do Espírito, encher de ousadia. Então você vai conseguir cumprir essa tarefa. Amém? Feche os olhos comigo, vamos orar. Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso,
Oh, ajuda a igreja a ser centrada, lúcida, madura. É verdade, Senhor. Já tomamos a vacina. O vírus não tem qualquer poder sobre nós. Passamos da morte para a vida. Já não entramos mais em condenação. Quem tentará acusação contra nós? Tetelestai. Está tudo pago. Agora só nos resta levar esse antídoto para todos quantos nós pudermos. Irmos e evangelizarmos, Senhor, na esperança de que creiam, de que se arrependam, de que se convertam e assim sejam salvas. Não da morte física, não do colapso econômico, não da guerra, mas da morte eterna, no lago que arde como enxofre, a saber, a segunda morte. Ah, Pai, levanta missionários, evangelistas, ministros, homens, mulheres e jovens, idosos, em todas as partes, que não se calem, mas se pronunciem, declarando a boa nova de salvação contida na obra e na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.